Uma relação com o narcisista é um inferno. Eles querem nos destruir, nós já sabemos, porque eles são nada. E nós é que temos aquilo que eles gostariam muito de ter. Mas uma relação destas, que envolva filhos com os narcisistas, torna-se muito mais delicada e complicada. E é disso que vamos tratar hoje. O que fazer antes da relação terminar e o que fazer depois da relação terminar. Isto porquê, meus queridos? Porque as Três Rosas é um canal para agir, para fazer, quando fazer, o que fazer, como fazer, dentro daquilo que é possível, porque somos muitos, mas de forma a que alguma coisa sirva para cada um de nós. Sejam bem-vindos às Três Rosas e, se gostarem do conteúdo, inscrevam-se, deem o vosso like, façam os vossos comentários, escrevam para o e-mail se entenderem que eu cá estou. Ninguém aqui está sozinho. Então, relativamente a este assunto tão delicado e tão complicado que é ter filhos com narcisistas, o que é que se pode fazer antes da separação? Portanto, durante a relação. Mas mais especificamente quando se refere ao período antes, quando nós já temos a certeza de que aquele ser não tem que fazer parte das nossas vidas. Não tem que fazer parte das nossas vidas. Então, e eu já falei isto numa série de vídeos a propósito de outras coisas. Primeiro, planeamento. Meus queridos, minhas queridas, planeamento. Antes de tomarem qualquer decisão, é importante planear cuidadosamente a separação. Certifiquem-se que têm um plano financeiro e uma moradia estável para vocês e vossos filhos. Isto é óbvio que é extraordinariamente importante. Depois, muito importante também, e já foi referido aqui a propósito de outras situações, mas como eu digo, tudo se liga. E por isso às vezes é difícil falar das coisas, dividi-las desta forma, mas estamos a fazê-lo e vamos continuar a fazê-lo. Documentação. Temos de manter registros de comportamento narcisista, manipuladores ou abusivos. Isto pode ser útil, e vai ser útil com certeza, em futuras disputas legais pela custódia das crianças. Neste caso que estamos a falar de filhos, é neste sentido, mas já falámos noutros, documentem tudo o que acontece, para se perceber um padrão de comportamento, uma constante de comportamento. Seguidamente, tem de haver suporte emocional. Temos de buscar apoio emocional em amigos, familiares ou profissionais de saúde mental que tenham a especialização em narcisismo para lidar com o stress e a confusão emocional que uma relação com o narcisista causa. Isto é muitíssimo importante, quer para as vítimas, nós, quer para os filhos. Isto é muito importante. Muito importante também, antes da separação, é consultar um advogado. Quando há filhos envolvidos, e mesmo sem haver por vós, mas quando há filhos envolvidos, consultem um advogado especializado em questões de custódia e divórcio para entenderem quais são os vossos direitos
e opções legais. E o que é que têm que fazer para terem a documentação o mais possível dentro daquilo que é necessário para o advogado poder agir. Isto é extraordinariamente importante, tudo aquilo que eu acabei de dizer antes da separação, toda esta planificação, toda esta proteção a vós e aos vossos filhos. Porque quer queiramos, quer não, quando têm pais narcisistas, deixam marcas em toda a gente. Deixam na vítima, no companheiro, na companheira e deixam nos filhos. Ok? Portanto, protejam-se, planeiem tudo. Sempre, 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 sempre. E apontem, tenham um caderno. Eu já vos disse isso várias vezes. Quer para os factos que se relacionam convosco, quer para os factos que se relacionam com a família, com a vossa família, portanto, pais e filhos, e quer o que tem a ver com o relacionamento propriamente dito com os filhos. E agora, como agir depois da separação? Isto é, mais uma vez, extraordinariamente importante. Em primeiro lugar, estabilidade para as crianças. Priorizem o bem-estar emocional e físico das crianças. Mantenham uma rotina estável e um ambiente seguro para elas. O que é que isto quer dizer? É que se fosse possível elas não se aperceberem de nada, isso seria o ideal. É levá-las a passear, é fazer com elas as atividades normais como se nada se passasse. Depois, comunicação limitada. Estabeleçam limites claros de comunicação com o narcisista. Quer haja filhos, quer não haja, esta comunicação tem que ser limitada. Quando não há filhos é o contacto zero, quando há filhos é o método pedra cinza. Ou seja, mantenham a comunicação apenas sobre assuntos relacionados às crianças e façam-no sempre de forma escrita. Sempre, sempre, para ficar tudo registado, para ficarem as provas todas. Não aceitem telefonemas dele. Ele, se quiser que comunique por escrito. Tudo sempre por escrito. Sempre. Mesmo não havendo filhos, é como eu disse, contacto zero. Cortem tudo, 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 tudo. Não queiram saber dele ou dela. Não queiram saber deles. E quando há filhos, o método pedra cinza, ou seja, tem que haver comunicação por causa dos filhos, mas não tem que ser pessoal, não tem que ser por voz. Tem que ser escrita, até para haver provas. Meus queridos, quando as pessoas se irritam, cometem erros. E que esses erros fiquem escritos. Ou por e-mail, ou por mensagem, ou por WhatsApp, o que quiserem, mas escrito. Escrito. Depois, muito importante, a coparentalidade paralela. O que é isto? Em casos de narcisismo extremo, o que acontece muitas vezes, esta coparentalidade, portanto, os filhos estarem com o pai e com a mãe, pode ser uma opção. Portanto, isto significa manter as interações com o ex-parceiro ao mínimo necessário e evitar conflitos na frente das crianças. Isto é assim, deveria ser assim em todos os casos, mas nestes então, muito mais. Quanto menos contacto tiverem, ou aliás, se tiverem contacto apenas escrito, o mais possível escrito, por todas as razões que já foram apontadas na situação anterior, melhor é para vós,
e para os vossos filhos, mas incomparavelmente. Cuidado, meus queridos, minhas queridas, cuidado com a manipulação. Estejam cientes de possíveis tentativas de manipulação por parte do narcisista, especialmente quando se trata de influenciar as crianças, como vocês sabem, contra vocês. Lá está sempre o usar. Eles usam tudo. Usam-nos a nós e usam os filhos, porque eles não amam ninguém. Eles nem vos amam a vós, nem amam os filhos. Portanto, eles só usam as pessoas. E é muito provável que eles usem as crianças, que influenciem as crianças contra nós, vítimas, contra vocês, vítimas. Mantenham-se firmes na verdade e no apoio emocional aos vossos filhos. Mantenham-se firmes na verdade, eu repito, e no apoio emocional aos vossos filhos. Outro aspecto extremamente importante é a terapia para as crianças. Se puderem, considerem envolver as crianças em terapia infantil para as ajudar a lidar com as complexidades desta situação. E isto é muito importante, meus queridos, é muito importante por aquilo que eu há pouco disse. Quando as crianças lidam com seres narcisistas, sendo pai ou mãe, eles vão ficar com consequências dessa relação. E quanto mais novos eles forem, mais fácil é levá-los à terapia e mais fácil é ela resultar. Portanto, apoiem-nos e, se possível, apoiem-se a vós também. Que isso é muito importante, porque vocês têm que aguentar com a situação toda. Portanto, vocês têm que estar acompanhados por profissionais de saúde mental, por terapeutas, e por, de preferência, familiares, amigos, tudo aquilo que vocês, todas as pessoas nas quais confiem efetivamente. Apoiem-se, peçam apoio para vós e para os vossos filhos. Muito importante também, autocuidado. E isto vai refletir exatamente aquilo que eu já disse várias vezes. Ou seja, temos de cuidar da nossa própria saúde mental e emocional, obviamente. Temos de encontrar maneiras saudáveis de lidar com o stress e o impacto emocional da situação. Temos que o fazer por nós e pelos filhos. Mas muito também por vós, porque nós, vítimas, é que temos que aguentar com tudo. Sejamos homens, sejamos mulheres, não interessa. Somos vítimas, ainda não somos sobreviventes, estamos na fase de ser sobreviventes. Para terminar, volto a repetir e não me vou cansar de repetir, meus queridos, documentação contínua. Continuo documentando qualquer comportamento preocupante do narcisista, especialmente se isso afetar a segurança ou o bem-estar das crianças. Neste caso, escrevam tudo relativamente a vós e relativamente às crianças. Tudo. E se afeta o bem-estar delas e o vosso bem-estar, escrevam tudo. Datas, pessoas envolvidas, locais, tudo. Porque eles vão negar tudo. E vocês têm um registro contínuo. E quanto mais cedo começarem, mais cedo lhes podem virar as costas. Ok? E mais podem proteger os vossos filhos, neste caso que estamos a falar de relações com narcisistas, tendo filhos.
dele. Meus queridos, lidar com um narcisista numa situação de separação e a tal coparentalidade pode ser não é, extraordinariamente desafiador. É importante buscar aconselhamento legal, apoio emocional e, se necessário, orientação terapêutica para nós, vítimas e filhos. Cada situação é única. Cada situação é única e eu sublinho isto. E as ações a serem tomadas podem variar dependendo das circunstâncias específicas envolvidas. Mas tudo aquilo que eu vos dei é a base. É a base de tudo aquilo, toda esta situação, quer antes de se separarem do narcisista, quer depois. Isto são os aspectos base. Depois terão aspectos que são diferentes, porque as situações, conforme acabei de dizer, cada uma tem as suas particularidades. Agora, isto é comum, é transversal a todas as situações. Façam-no. Façam-no. Hajam. Protejam-se a vós e aos vossos filhos. Era tudo o que tinha para dizer hoje. Nos próximos vídeos vou continuar neste tema dos filhos, porque há muito a dizer e não posso dizer tudo num vídeo, como é óbvio. Mas até ao próximo vídeo. Se gostaram, convido-vos a darem o vosso like, a inscreverem-se no canal, a fazerem comentários e, se precisarem, escrevam para o meu e-mail que está na descrição do canal. Eu estou aqui, vocês não estão sozinhos. Um abraço gigante e todo o carinho do mundo, muita força, e tudo vai ser melhor do que estar com o narcisista. Até ao próximo vídeo. Beijinhos.